Fala galera do canal Educação Física Útil, meu nome é Érica, sou formada em Educação Física e hoje eu trouxe para vocês um pouco da história da Educação Física. É uma dica muito útil para aqueles que estão fazendo concursos e também para aqueles que estão estudando na área de Educação Física. Sem mais, deixa teu like e se inscreve no canal para vir mais vídeos, beleza? E começando pela data 1851, com a reforma Couto-Ferraz. Vamos ver o que ela diz. Na reforma Couto-Ferraz, em 1851, tornou-se obrigatória a educação física nas escolas do município da corte. De modo geral, houve grande contrariedade por parte dos pais em ver seus filhos envolvidos em atividades que não tinham caráter intelectual. Em relação aos meninos, a tolerância era um pouco maior, já que a ideia de ginástica associava-se às instituições militares. Mas em relação às meninas, houve mais que proibiram a participação de suas filhas. Então veja bem, foi uma data importante, 1851, de conquista da educação física, e essa data sempre cai em concurso público em perguntas sobre a história da educação física. A outra data é 1882, que Rui Barbosa deu seu parecer sobre o projeto 224, Reforma Leôncio de Carvalho, decreto número 7.247, de 19 de abril de 1879, da Instrução Pública, no qual defendeu a inclusão da ginástica nas escolas e a equiparação dos professores de ginásticas às outras disciplinas. Neste parecer, ele destacou e explicitou sua ideia sobre a importância de ter um corpo saudável para sustentar a atividade intelectual. Mais uma data, em 1900, no século de 1900, a educação física ainda sob o nome de ginástica, foi um dos primeiros nomes da educação física. Nos currículos foi incluído em alguns estados aqui do Brasil, veja bem, foram eles a Bahia, o Distrito Federal, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo, beleza? Nessa mesma época, a educação brasileira sofreu uma forte influência do movimento Escola Novista, que evidenciou a importância da educação física no desenvolvimento integral do ser humano. Essa conjuntura possibilitou que profissionais da educação, na terceira Conferência Nacional de Educação, em 1929, discutissem os métodos e as práticas e os problemas relativos ao ensino da educação física. Em 1929, também muito importante, 1929, a educação física que se ensinava neste período era baseada nos métodos europeus, o sueco, o alemão e posteriormente o francês, que se afirmavam em princípios biológicos, faziam parte de um movimento mais amplo, de natureza cultural, política e científica, conhecido como movimento ginástico europeu, e foi a primeira sistematização científica da educação física no Ocidente. Outra data muito importante é na década de 30 aqui no Brasil, né? O trabalho que veio sendo feito teve finalidade higiênica, que conhecemos muito aquela abordagem chamada higienista, né? Foi nessa época. Foi muito duradoura, pois instituições militares, religiosas, educadores da escola nova e Estado compartilhavam de muitos de seus pressupostos, mas a inclusão da educação física nos currículos não havia garantido a sua implementação prática, principalmente nas escolas primárias. E 1937, essa data eu já passei por concursos que essa data caiu. Justamente é a data onde faz a primeira referência explícita à educação física em textos constitucionais federais, incluindo-a no currículo como prática educativa obrigatória e não como disciplina curricular, junto com o ensino cívico e os trabalhos manuais em todas as escolas brasileiras. Em 1961, nós temos aí a LDB de 1961, onde houve um debate sobre o sistema de ensino brasileiro. Nessa lei ficou determinada a obrigatoriedade da educação física para o ensino primário e médio. A partir daí, o esporte passou a ocupar cada vez mais espaço nas aulas de educação física. Em 1964, de modo geral, sofreu
a influência da tendência tecnicista. O ensino era visto como uma maneira de se formar mão de obra qualificada. É a época da difusão dos cursos técnicos profissionalizantes. Em 1970, função de diretrizes pautada no nacionalismo, na integração nacional entre os estados e na segurança nacional, tanto na formação de um exército composto por uma juventude forte e saudável, como na tentativa de desmobilização das forças políticas oposicionistas. As atividades esportivas também foram consideradas como os fatores que poderiam colaborar na melhoria da força de trabalho para o milagre econômico brasileiro. Nesse período, estreitaram-se os vínculos entre esporte e nacionalismo. Um bom exemplo é o uso que se fez da campanha da seleção brasileira no futebol da Copa do Mundo de 1970. Em 1971, com a educação física teve um caráter instrumental reforçado, era considerada uma atividade prática voltada para o desempenho técnico e físico do aluno. Ainda em 1971, considerou-se a educação física como atividade que, por seus meios, processos e técnica, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando. Ainda em 1971, a gente pode citar que nesse período foi o chamado modelo piramidal, onde norteou as diretrizes políticas para a educação física. A educação física escolar, a melhoria da aptidão física da população urbana e o empreendimento da iniciativa privada na organização desportiva para a comunidade comporia o desporto de massa que se desenvolveria, tornando-se um esporte de elite, com a seleção de indivíduos aptos para competir dentro e fora do país. Em 80, ela sofre o quê? Aquela parte que ela começa a ser sentida e contestada. O Brasil não se tornou uma nação olímpica e a competição esportivista da elite não aumentou o número de praticantes de atividades físicas. Iniciou-se, então, uma profunda crise de identidade nos pressupostos no próprio discurso da educação física, que originou uma mudança significativa nas políticas educacionais. E em 1996, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, em 20 de dezembro de 1990,